Programa Gestão de Negócios. Nós estamos aqui hoje com o professor Gervaldo Rodrigues Campos, ele que é professor do curso de Ciências Contábeis da Unipar aqui de Umuarama, trabalha na área de custos e vai conversar com a gente hoje sobre essa questão estratégica de custos, formas de redução, como apurar, como trabalhar com essa temática toda. Eu volto daqui a pouco, até já. Diretoria Executiva de Gestão da Pesquisa e Pós-Graduação. Pesquisa é o maior barato. Programa Gestão de Negócios. Nós estamos aqui com o professor Gervaldo Rodrigues Campos, ele que é contador, é mestre em contabilidade, professor aqui do curso de Ciências Contábeis de Umuarama, na área de custos. Então, o nosso tema de hoje é sobre custos. Professor Gervaldo, nós sabemos que nesse ambiente todo de abertura da economia, que já faz algum tempo, mas que tem um marco com relação a custos, nós percebemos que as empresas, de forma geral, têm se preocupado mais com essa questão de apuração e controle de custos. É uma percepção verdadeira? O que você acha que está acontecendo nesse aspecto aí com as empresas? Realmente é uma percepção verdadeira, tem toda digamos, a justa razão, das empresas atualmente estarem preocupadas com a questão custos, fundamentalmente por conta do ambiente onde essas empresas atualmente estão inseridas, As empresas no mercado em que elas estão inseridas atualmente, elas sofrem a concorrência, como você colocou, a questão da globalização, da economia. Então, as empresas hoje sofrem a concorrência de empresas das mais diversas regiões do mundo, Então, esse ambiente altamente competitivo fez com que as empresas passassem realmente a se preocupar mais com a questão do controle dos custos, Então, na verdade, hoje, nesse ambiente altamente competitivo, só sobrevivem as empresas que tenham eficiência nos controles, Aproveitando o gancho do professor Gervaldo, eu gostaria de lembrar, até o professor estava presente, da palestra que nós tivemos há poucos dias lá no curso de Contábeis com o professor Newton Cano. O professor Newton Cano, lá da área de custos da USP, ele falava aos alunos que houve uma alteração, uma inversão da equação da formação de preço dos produtos. Então, nós tínhamos antes o custo mais a margem de lucro e aí o empresário fixava o seu preço. Hoje é o contrário. O mercado hoje define o preço de venda e você aí que se mexa para poder trabalhar bem os seus custos para ver se sobra aquela margem de lucro pretendida. Então, essa questão toda da abertura comercial, desse aumento da competitividade das empresas, fez com que o preço, de uma certa forma, já fosse definido, levando-se em conta diferenças de produtividade, de competência tecnológica, de gestão de empresas do mundo todo. E a partir dessa definição de preço, então, cabe aqui ao empresário, evidentemente, tentar trabalhar bem o que está na sua mão, a parte interna lá da empresa, principalmente, para ver se sobra alguma coisa. Vamos traduzir um pouquinho para os nossos telespectadores como é que nós trabalhamos assim conceitualmente os custos. É possível categorizar isso aí? Sim, é possível, professor Régio. A questão dos custos, fundamentalmente, em se tratando de indústrias, nós temos três categorias clássicas de custos, que o gestor, o responsável pela área de custos, especialmente o analista de custos, tem que se preocupar com a categoria dos materiais, em se tratando de uma indústria, se preocupar com o controle eficiente das matérias-primas, para que não falte matéria-prima no dia a dia da indústria, para que não sobre, para que não compre matéria-prima em excesso. Evidentemente que isso tudo vai impactar no custo do produto. Quer dizer, matéria-prima em excesso ou matéria-prima
em escassez, não é? Vai refletir diretamente no custo dos produtos. Outro elemento de custo fundamental, especialmente nas indústrias, é a questão do pessoal, né? Custo com mão de obra. Por quê? As pequenas indústrias, por não terem ainda uma tecnologia de ponta, ainda utiliza muito mão de obra, né? Utiliza com uma grande preponderância na formação do custo do seu produto o elemento mão de obra. Então, é fundamental que o gestor tenha eficiência também no controle do elemento mão de obra, né? Além dos custos diversos, né? Aluguéis, energia, enfim, todos os demais custos, né? Então, você falou do custo de material, né? Eu percebo, às vezes, em algumas indústrias que eu dou consultoria, que o desperdício, né, é muito claro, é muito evidente. Não é preciso ser nenhum especialista para verificar em muitas indústrias que seus processos eles são mal elaborados com relação à execução da arte fabril. Então vejo muito desperdício com perda de matéria-prima, eu tenho visto muito desperdício com perda de embalagem, né? Tenho visto também muito desperdício, até entrando mais na mão de obra, com a questão do retrabalho, né? Lá em controladoria a gente chama isso aí de atividades que não criam valor, né? São atividades que devem ser eliminadas das empresas, porque na realidade não agregam em nada, muito pelo contrário, né? Você acha, assim, no seu ponto de vista, que esse desperdício ele pode ser tratado? Qual seria o primeiro procedimento para o empresário poder combater esse tipo de desperdício lá na sua linha de produção? O primeiro procedimento para corrigir esses erros, né, porque isso é falhas graves de gestão, né? E realmente a gente observa isso com muita frequência nas empresas, né? Então, o primeiro procedimento realmente é o gestor implementar controles, né? Esse erro está fundamentalmente nas falhas de controles, né? Então, se está havendo ineficiência no uso do material, é porque o material não está sendo, o controle, né, no uso do material não está sendo eficiente. O mesmo acontece no uso do recurso mão de obra, não é? Muito bem. Quer dizer, então, se o gestor está com, digamos, com ineficiência nesses controles, realmente isso impacta diretamente nos custos dos produtos e, consequentemente, no desempenho da empresa, né? Muito bem. Para fechar esse bloco, e já que nós estamos falando em elemento de custo, o que são custos fixos, variáveis, diretos e indiretos? Professor Régio, os custos, essa questão da classificação dos custos, quando nós falamos de apuração e controle de custos, é fundamental que o gestor tenha pleno conhecimento dessa classificação dos custos, né? Até para ter maior, digamos, eficiência no controle dos mesmos, né? Os custos fixos são aqueles custos que a empresa terá digamos, que bancá-los, né, independente do volume, né? Esses custos fixos são aqueles custos que não têm qualquer relação com o volume da empresa, de produção da empresa. Enquanto que os custos variáveis são aqueles que a empresa só irá incorrer se ela produzir, não é isso? Então, material, especialmente matéria-prima, embalagens, não é? Em alguns casos, as empresas, também o elemento mão de obra, não é? Tá certo? São custos que variam com a produção. Esses são os chamados custos variáveis, né? E os diretos e indiretos? Os custos diretos e indiretos é uma outra classificação interessante, não é? Porque são custos que dizem respeito aos produtos, não é, que a empresa fabrica, que a empresa produz, ou os serviços que ela oferece, oferece para os seus clientes, não é? Então, os custos diretos são aqueles que são possíveis de serem identificados com os produtos, não é? E os indiretos são aqueles que, não tendo relação direta com o produto, ou seja, não são possíveis de serem associados aos produtos de forma direta, necessitam de critérios de rateios, né? Muitas vezes para serem associados ao produto. Muito bem.
Nós estamos aqui falando com o professor Gervaldo Rodrigues Campos. O nosso tema é custos. Daqui a pouco a gente volta. Até já.